Meus queridos, vamos meditar 1 Crônicas 9:10, versículo 13. Amém? Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Aleluias. Meus queridos, o pecado de Saul versículo 14. E não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul, o pecado de Saul foi a rebeldia, a desobediência. Ele não reconheceu que estava errado diante do Senhor e não se arrependeu. Por isso Deus matou o rei Saul, matou os 3 filhos do rei Saul, que os 3 filhos dele morreu com ele, toda a casa dele juntamente, que seriam os empregados. Porque o rei Saul não se arrependeu. Lembra aquela passagem do rei Ezequias? Quando Deus mandou o profeta à casa do rei Ezequias e disse que o rei Ezequias ia morrer, arrumasse a casa dele, que ele ia morrer. Aí o que é que o rei Ezequias fez? Ele caiu aos prantos, orando a Deus, aos pés de Deus. Ele se arrependeu, ele reconheceu o erro dele ali, pediu perdão ao Senhor. Quando o profeta ainda estava no meio do pátio do castelo, voltou para trás, porque Deus disse: volta, que era o Samuel, o profeta Samuel, e diz ao meu servo que eu acrescentarei 15 anos de vida a ele. Por que o Senhor fez isso ao rei Ezequias? Porque o rei Ezequias reconheceu o pecado dele, ele se arrependeu, ele pediu perdão ao Senhor, ele se constrangeu na presença do Senhor através de orações. E o Senhor viu o arrependimento sincero dele e acrescentou 15 anos de vida a ele. E no caso do rei Esaú, não aconteceu isso. O rei Esaú, ele foi rebelde. Ele desobedeceu ao Senhor em alguns pontos. Se você ler a história do rei Esaú, você vai saber. Quando o Senhor mandou que ele foi destruir um reino, mandou destruir tudo lá neste reino. Mandou destruir o rei, mandou destruir o povo. Ele não obedeceu, ele deixou o rei vivo. Em outro caso, o Senhor disse: não pegue nada deste povo. Ele simplesmente matou todas as pessoas daquele reino e já pegou todas as riquezas. Isso tudo é desobediência. O rei Saul era rebelde, desobediente a Deus. Deus deu a ele uma oportunidade, levantou ele como rei, consagrou ele, ele foi ungido pelo profeta Samuel, mas ele não soube valorizar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele não soube honrar a Deus, porque o ego dele foi maior do que a humildade dele, do que o espírito de humildade dele. Sabe aquela pessoa, a gente conhece o ditado, que basta dar poder a uma pessoa e ela muda completamente? Pois assim foi o rei Saul. E o rei Davi, a diferença entre o rei Davi
é que o rei Davi, Deus também deu poder a ele, mas ele não deixou o poder entrar dentro do coração dele. Ele continuou com o coração dele prostrado na presença do Senhor. Ele reconhecia os erros dele, os pecados dele. Ele tinha um coração aquebrantado ao Senhor. Ele tinha um coração contrido na presença do Senhor. Amém. Essa era a diferença do rei Esaú e do rei Davi. E o rei Esaú, além de ser rebelde, desobediente, ele não teve a humildade de reconhecer que estava em pecado com Deus, que estava errando. Senhor, eu errei, me perdoa. Ele não reconheceu o erro dele. Ele não pediu perdão ao Senhor. Ele não reconheceu de dizer, Senhor, me perdoe, eu estava errada. Eu desobedeci o Senhor estava certo, me perdoe, me dê uma chance, eu quero recomeçar com a minha vida no altar, na tua presença. Eu quero te obedecer. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifício de ti. Tem muita gente que é dizimista, mas é desobediente a Deus em outras áreas da vida. E a tua desobediência vai te levar para a morte, porque ser dizimista não salva ninguém. A única coisa que ajuda você ser dizimista é abençoar a sua vida financeira, material, espiritual. Mas se você continuar desobedecendo a Deus, tá entendendo? Porque o pecado, ele leva à morte, existe pecados para a morte. Este pecado pode te levar para a morte. Por isso a palavra de Deus diz que é melhor nós obedecermos do que sacrificar. Deus quer obediência. Então o rei Saul precisava obedecer a Deus, precisava reconhecer o erro dele, o pecado dele, e precisava se arrepender e pedir perdão ao Senhor. E reconhecer a soberania de Deus na vida dele. Que se ele era rei, era porque Deus tinha escolhido, Deus tinha estabelecido. E que ele tinha que depender totalmente do governo de Deus sobre a vida dele. E ele não fez isso, ele não vigiou. E além de todo esse mal que ele fez contra ele mesmo, ele ainda fez uma coisa muito pior. Aqui no versículo que eu li, versículo 13, diz, ele buscou a adivinhadora para consultar. Meus queridos, eu vou te dizer 3 coisas do que eu leio no Antigo Testamento, que eu amo o Antigo Testamento. Isso é algo que eu sempre amei, sempre tive a tendência de ler muito o Antigo Testamento. Há uns anos eu tinha diminuído de ler o Antigo Testamento, eu estudei mais o Novo Testamento ao longo desses últimos 10 anos, 12 anos, 10 anos. Comecei, quando a minha mente eu fiquei pensando, o nome de Jesus tem poder. Aí eu fiquei estudando mais o Novo Testamento, pesquisando, estudando. Quando eu comecei a entender isso é um aprendizado, não é da noite para o dia. Isso é gradativamente na nossa vida, a gente vai conhecendo, à medida que vai se aprofundando na palavra de Deus. Amém? Então, o grande mal que ele fez, o rei Saul, ele foi falar com uma adivinhadora. E eu vou te dizer 3 coisas que Deus não gosta. Deus odeia a idolatria. Deus não aceita que a gente converse com os mortos. Isso é abominável ao Senhor. E uma das coisas que é abominável ao Senhor é adivinhadores. Essas pessoas cartomantes que botam carta, você não vá falar com essas pessoas, que isso vai abrir brechas na sua vida espiritual, onde o diabo
tá entendendo? Vai fazer festa com a sua vida, onde tudo passa a dar errado. Tudo vai andar para trás na tua vida se você for para esses caminhos. Porque são literalmente caminhos de morte. A idolatria, falar com os mortos, Deus não quer que a gente tenha contato com os mortos. Nós não podemos ter diálogo diretamente com os mortos, como faz no Espiritismo. E também o Senhor não aceita, tá entendendo? Que você vá falar com adivinhadores. Vá falar com pessoas que adivinham o futuro. Se você quiser saber o seu futuro, você ore ao Senhor e fique atento que o Senhor vai usar a boca de alguém perto de ti para falar algo para a tua vida, para o teu futuro. Ele pode usar qualquer pessoa, mas principalmente ele vai usar mulher de Deus, homens de Deus, pessoas que têm vida de oração, pessoas separadas para Deus. Amém? Porque essas pessoas que procuram viver para Deus com a vida separada, sem engano, elas conseguem ouvir Deus. Então Deus tem a tendência de falar com elas, para através da vida delas falar com as pessoas que muitas vezes têm o ouvido de mercador. Às vezes você pode estar me ouvindo alguma palavra aqui que o Senhor falou através da minha vida, e outras pessoas já ter falado para ti, e tu faz de conta que não é contigo. Faz de conta que é o ouvido de mercador, entra num ouvido e sai no outro. Meus queridos, todas as vezes que você ouviu uma mensagem bíblica, preste atenção, analise ela. Fique atento, com seus ouvidos atentos à voz de Deus, porque se o Senhor tiver nesta palavra, Ele vai falar contigo, Ele vai te alimentar. Você vai tirar alguma reflexão desta palavra. Amém? Então não faça como o rei Esaú, que foi rebelde, que foi desobediente, que ele não reconheceu a soberania de Deus na vida dele, ele foi ingrato, e ele ainda não se arrependeu do pecado. Por isso Deus matou ele. Aqui no versículo e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Meus queridos, aqueles que escolhem desobedecer a Deus, o que é que você espera de Deus? Que Deus vá ficar lá dizendo, meu filhinho, me obedece. Meus queridos, é uma escolha. Deus apresenta para ti a palavra dele, através da Bíblia Sagrada. E muitas vezes através aqui na terra de homens e mulheres verdadeiramente que têm compromisso com Deus. Porque eu digo verdadeiramente que tem compromisso com Deus, porque existe muito aí, muitos brincando com Deus, brincando com a palavra do Senhor. Você pode até não gostar do que eu digo aqui nos áudios que o Senhor me dá, nos vídeos, nas mensagens. Essas mensagens nenhuma eu anoto. Todas o Senhor me dá na hora. Todas vêm de Deus e é para cada um de nós, porque essas mensagens me alimentam muito. Elas são sementes e elas são destinadas a cair na terra certa. Guarde uma palavra, uma mensagem. São várias mensagens, uma mensagem aqui que eu falo. Uma mensagem que você guardar no seu coração e fizer diferença na sua vida para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma filha melhor para Deus, para que você tenha o seu coração disposto a obedecer ao Senhor, para que você tenha seu coração aquebrantado na presença do Senhor, para que possa fazer diferença na tua vida espiritual. Isso já importa sim, meus queridos. Eu não estou aqui interessado em dinheiro de ninguém.
Eu não quero dinheiro de ninguém para botar essas mensagens aqui. Eu faço isso por amor. Eu faço isso por dedicação, porque o Senhor conhece o meu coração. Vem do Senhor grátis e vai para cada um de vocês e para mim grátis também, meus queridos. Não preciso pedir dinheiro no meu canal para colocar essas mensagens. A única coisa que eu desejo é que essas mensagens alcancem a vida das pessoas e possa fazer diferente para que as pessoas possam procurar ser melhor. Uma das coisas que eu te ensino, e eu não vou cansar de te ensinar, que é uma das coisas que eu mais busco na minha vida, é um coração aquebrantado na presença do Senhor. Um coração de um verdadeiro adorador. Busque ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, me dá um coração contrito. Me dá um coração de um verdadeiro adorador na tua presença, Senhor. Busque a Deus um coração temente a Deus, meu querido, minha querida. Que você não vai, quando o Senhor te dá algo para falar, você não vai temer, porque você sabe, conhece a sua vida com o Senhor e sabe que Deus usa, sabe que Deus fala. Que gosta ou que não gosta, eu sei que Deus fala através da minha vida. Porque eu sei que eu não brinco com Deus. Sou imperfeita, sou falha, sou miserável, sou pequenina. Mas mesmo assim eu ainda não brinco com Deus. Mesmo nas minhas imperfeições. Por isso que eu acredito, porque eu busco tanto ao Deus vivo, verdadeiro, que Deus está abrindo meus olhos espirituais para enxergar a verdade de Deus. E a gente só enxerga através de ler a palavra de Deus. Amém? Medita nesta palavra. Presta atenção a todos os erros do rei Saul, para que você não venha cometer. O mesmo é para mim, para que eu não venha cometer. Nós precisamos ser humildes na presença do Senhor, porque aquele que é humilde na presença do Senhor, ele não será confundido nessa terra. O homem pode até nos apontar, mas quando Deus olha para o nosso coração e ele encontrar sinceridade, encontrar humildade, aquebrantamento, Senhor, meu coração é teu, o Senhor inclina o meu coração para o lado que o Senhor deseja. Se o Senhor quiser inclinar o meu coração para o lado do judaísmo, eu vou para o judaísmo. Se o Senhor quiser inclinar meu coração no cristianismo, para que continue no cristianismo, eu continuo no cristianismo. Amém? Eu só não saio para me desviar para fora do caminho de Deus. Porque eu acredito que, como Deus vem buscar um povo dentro de um povo, se você está bem, está feliz aonde está aí, fica onde está. Amém? É isso que eu digo para você. Mas olhe para Deus. Olhe para Deus, não para os deuses D minúsculo, mas para Deus de D maiúsculo, Deus vivo de Israel. Amém? Meus queridos, fiquem na paz. E até a próxima, se Deus quiser.